O VISC11, um dos maiores fundos imobiliários de shopping que a gente tem, está passando por uma queda importante no valor da cotação. A gente vê que lá em março, uma cota do VISC11 custava R$ 123,65. Antes dessa queda, o valor da cota estava R$ 121,92. Durante essa queda, caiu para R$ 110,45. E, claro, o mercado já deu uma recuperada. Agora, a cotação dele está R$ 113,91. Nesse vídeo, vamos conversar sobre esse fundo imobiliário para entender o que está acontecendo e por que está caindo tanto. Para a gente saber também se é uma oportunidade de a gente comprar esse fundo imobiliário descontado ou se realmente está com algum problema e seria a hora da gente vender nossas cotas. Pegando as informações do site do Investidor 10, a gente vê que a cotação dele está R$ 113,91, como eu já falei. O dividendo pago nos últimos 12 meses, 10,13%. Realmente, ele pagou bastante no último ano. O PVP dele, 0,89%. Então, ele está sendo vendido com desconto. Se tu comprar uma cota do VISC11 hoje, a esse valor, tu vai estar comprando ela por 11% de desconto. A liquidez diária desse fundo, 6,93 milhões de reais. Então, assim, 6,93 milhões de reais são comprados e vendidos de cotas do VISC11 todos os dias. Então, assim, não tem nenhum risco de você ficar preso com as cotas. Quando você quiser vender, vai ter alguém querendo comprar. Quando você quiser comprar, vai ter alguém querendo vender. E, apesar dessa queda que ele teve na cotação, ele teve uma valorização de 10,55% nos últimos 12 meses. Só que, assim, essa valorização leva em conta os dividendos pagos nos últimos 12 meses. Como eu falei, o dividend yield de 10,13%. Então, a gente vê que realmente a cota não valorizou tanto assim. A vacância do fundo imobiliário é em torno de 7%. Então, 7% dos imóveis dele não estão alocados no momento. Mas é ok, é uma vacância aceitável. Ele tem 342 mil cotistas e o valor patrimonial dele 3,67 bilhões de reais. Então, ele é um fundo grande, como eu falei, é um dos maiores fundos de shopping que a gente tem na bolsa. E o último dividendo que ele pagou, R$1 por cota. Olhando o relatório gerencial desse fundo imobiliário, a gente vê que no mês de maio ele teve um resultado, depois de descontar todas as despesas dele, de 21 milhões de reais, mas ele distribuiu em dividendos 28 milhões de reais. Então, por cota, foi um resultado de 75 centavos por cota e ele distribuiu R$1 por cota, como eu já tinha falado. A gente vê que ele tinha 84 centavos que ainda não tinham sido distribuídos. Uma gordurinha que às vezes os fundos imobiliários têm, que se em algum mês o valor do dividendo for menor, ele pode usar essa gordurinha para complementar o dividendo e manter o dividendo naquele mesmo patamar. Então foi isso que aconteceu. Ele gerou 75 centavos por cota e ele usou desses 84 centavos que ele ainda tinha, 25 centavos para complementar aquele dividendo de R$1 e ele ainda sobrou 59 centavos que ainda pode ser usado nos próximos meses para manter o valor do dividendo em R$1. A gente vê que desde outubro de 2023 o fundo vem pagando R$1 por cota todos os meses, mas na maioria dos meses a gente vê que ele está gerando um valor menor do que ele distribui. Igual nesse último mês, ele gerou 75 centavos por cota, mas ele nos pagou R$1 por cota. No mês de janeiro a gente vê que ele teve um resultado bem maior do que nos outros meses. Ano passado, o fundo imobiliário vendeu alguns shoppings dele e ele está recebendo esse valor da venda de forma parcelada. Então, em janeiro, ele recebeu uma dessas parcelas, só que ele não distribuiu esse valor a mais. Ele manteve essa gordurinha, como eu mostrei que agora é a gordurinha de 59 centavos, para manter esse dividendo. Só que a gente consegue observar, como eu já falei, que ele está gerando menos do que R$1 todos os meses. Então, provavelmente, esse dividendo vai cair. Esse informe foi publicado em junho do ano passado em respeito à venda desses imóveis que eu falei. Então, aqui ele mostra o cronograma de pagamento que ele vai receber pela venda. 25% de todo o valor ele recebeu já no momento da venda, os outros 42% ele receberia em janeiro de 2024, que como eu mostrei, em janeiro ele teve um valor maior gerado do que o normal. O próximo, 15% em junho de 2024 e o resto, o último pagamento em janeiro de 2025. E isso desagradou também alguns investidores do VISC11, porque achavam que os shoppings que eles venderam eram realmente bons shoppings. O fundo também fez uma subscrição esse ano em que ele arrecadou dinheiro e comprou novos shoppings. Então, vários investidores do VISC11 não gostaram dessa troca, porque eles acharam que os shoppings que ele vendeu eram melhores que os shoppings que ele fez a compra agora. Então, isso também prejudicou o valor da cota, sabe? Muitas pessoas não gostaram e resolveram vender suas cotas e o valor caiu. Mas eu acho que isso é de dar um voto de confiança para o gestor. Ele que está gerindo esse patrimônio de mais de 3 bilhões de reais, vários shoppings que ele tem dentro do portfólio. Se ele achou que naquele momento era melhor vender aqueles shoppings com toda a valorização que ele teve com a venda e comprar outros shoppings mais contados, eu acho que vai de dar um voto de confiança para ver que eu acho que ele sabe o que ele está fazendo, né? Eu não conheço nenhum dos shoppings que ele vendeu e nem os que ele comprou, então eu não tenho como dar minha opinião, mas eu acho assim, ele tá gerindo esse patrimônio, é de dar confiança e entender que ele sabe o que ele tá fazendo, né? Outra coisa que desagradou os cotistas e pressionou o valor da cota para baixo
foi a redução dos dividendos. Até o último relatório gerencial, que tinha sido publicado em maio, a estimativa de dividendos era entre R$1 e R$1,10 por cota. Como eu mostrei, desde outubro ele vinha pagando esse R$1 por cota e a estimativa era que ficasse nesse valor até junho de 2024. Em todos os relatórios, essa estimativa sempre foi até junho e em junho o gestor ia reavaliar. Então, nesse último relatório gerencial, agora publicado em junho, ele reavaliou e a estimativa é que o dividendo fique entre 80 centavos e R$1 por cota. Como eu mostrei para vocês, o fundo não gerava R$1 por cota, ele estava usando a gordurinha da venda dos imóveis dele para manter esse patamar de R$1. Então era óbvio, assim, se tu olhava os outros relatórios, tu já era de se esperar que esse dividendo ia cair, que não ia conseguir se manter nesse R$1. Então, assim, agora a estimativa, como eu falei, até dezembro de 2024, é que o dividendo fique entre 80 centavos e R$1 por cota. Então, isso desagradou muitos investidores, porque eles não querem receber menos dividendos, então vendem as cotas dele e partem para outro fundo imobiliário. E queda nos dividendos são normais, nenhum fundo imobiliário paga o mesmo dividendo todos os meses para sempre. Tem momento que o dividendo é maior, tem momentos que o dividendo é menor. Não dá para também se desesperar em cada vez que o fundo imobiliário paga menos dividendos e tu vender e procurar outro que está pagando mais, porque senão tu vai acabar naqueles fundos imobiliários que estão pagando bem pra caramba, mas estão pagando bem porque são fundos arriscados, sabe? Assim, vai desesperar. Em algum momento o valor do dividendo pode aumentar novamente e tudo certo. Outro ponto que tem que levar em conta nesse fundo imobiliário é a gestora desse fundo. A gestora dele é a Vinci, que é uma gestora que está passando por problemas nos outros fundos imobiliários dela. Os outros fundos, o VIUR 11 e o VINO 11, são fundos imobiliários que estão passando por problemas de alavancagem. A dívida desses fundos imobiliários está tão grande e a gestora não está conseguindo pagar essas dívidas, elas não têm o caixa para pagar as dívidas. Então tem que levar em conta que é uma gestora que não é uma das melhores que a gente tem na nossa bolsa. Mas apesar dos outros fundos da gestora estarem com esse problema da alavancagem, o VISC11 não está passando por nenhum problema de alavancagem no momento. É claro, ele tem a dívida dele, como eu falei, ele comprou vários shoppings, então ele está devendo para a compra desses shoppings, mas a gente vê que o patrimônio dele em imóveis, ele tem 3,8 bilhões, em aplicações financeiras, que é o que ele tem em caixa para pagar as dívidas se precisar, 375 milhões, as dívidas do total de 599 milhões que ainda falta para ele pagar. Mas a gente vê que a alavancagem do fundo está controlada olhando esse cronograma das obrigações, que é a dívida que ele tem que pagar. A gente vê que está bem espaçado, tem vários anos para pagar. Claro que agora em 2024 e 2025 ele tem bastante dívida para pagar. Mostrando que ele fala que nos próximos 12 meses ele tem que pagar 112 milhões de dívidas que ele tem que pagar. 112 milhões. Como eu falei, no caixa ele tem 375 milhões. Se ele tirar esses 112 milhões para pagar essa dívida, ainda vai sobrar dinheiro em caixa para pagar as dívidas nos próximos anos. Então tá tranquilo, ele não vai ficar sem dinheiro. Além disso, ele fala, nesses próximos 12 meses ele tem que pagar esses 112 milhões, mas ele também vai receber de dinheiro com a venda dos outros shoppings que ele fez 110 milhões. Então ele praticamente vai receber o mesmo dinheiro na parcela da venda que ele fez com o dinheiro que ele tem que pagar agora. Então, assim, tá tranquilo, ele vai ficar com bastante dinheiro em caixa, não vai faltar nenhum dinheiro para pagar as dívidas. Os outros fundos da gestora, o problema é que a dívida que eles têm para pagar é maior do que o valor que eles têm em caixa. Então, assim, mesmo se eles tirarem todo o valor do caixa, não vai dar para quitar toda a dívida, sabe? Vai faltar dinheiro. Então, assim, a gente vê que no VISC11 esse problema não está acontecendo, que ele tem mais do que o suficiente para pagar as dívidas nos próximos anos. Então, tem que levar em conta esses problemas da gestora que ela está passando nos outros fundos, mas, como eu falei, no VISC11 isso não está acontecendo. Só tem esse risco, como ela está passando por isso em 2 outros fundos imobiliários, pode ser que daqui a alguns anos isso venha acontecer no VISC11, então tem que levar isso em conta. Um ponto positivo desse fundo imobiliário é que ele é bem diversificado. Ele tem participação em 29 shoppings diferentes em vários estados também. Então ele não passa por aquele problema de concentração em poucos ativos, porque realmente, se der problema em um shopping, ele tem todos os outros shoppings para compensar e ele ainda receber renda. E também ele não é concentrado em um local só, porque se der algum problema naquele estado, por exemplo, agora no Rio Grande do Sul, que deu problema, imagina se fosse todos os shoppings lá. Não, ele está diversificado, então se der problema em algum local, ele ainda tem vários shoppings em vários outros locais que estão seguros. Então esse é um ponto bem positivo para o fundo, que ele é bem diversificado. Então depois de analisar tudo isso, respondendo a pergunta se com essa queda está na hora de vender o fundo imobiliário ou se é uma oportunidade de comprar ele pagando barato.
Na minha opinião, ele é um bom fundo imobiliário, eu tenho ele na minha carteira e eu não pretendo vender as cotas dele. E se você já tem as cotas do VISC11 e se desesperou com essa queda na tua carteira, eu só queria deixar claro que analisando o fundo não tem nenhum problema, não tem por que se desesperar e vender suas cotas, não tem nenhum problema acontecendo dentro dele. Mas vai de você ver se esse desconto é uma oportunidade ou não. Como eu falei, tem que levar em conta que a gestora não é uma das mais confiáveis que a gente tem na bolsa e que o dividendo dele vai cair nos próximos meses. Então, essa é a opinião de cada um dos investidores, se você vai ver isso como uma oportunidade de comprar mais ou não. Mas eu só queria deixar claro que não tem nenhum problema, não tem por que se desesperar mesmo com essa queda e vender suas cotas nesse momento. Pode ficar tranquilo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, curte aqui embaixo para me ajudar a mandar esse vídeo para mais pessoas. Se você quiser continuar acompanhando os próximos vídeos, se inscreva no canal.